Lançado em outubro de 2003 como uma plataforma para acabar com a fome no Brasil, o Bolsa Família voltou à pauta nas últimas semanas. No início de junho, o governo federal retirou 83,9 milhões de reais que seriam destinados ao programa para a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência. A medida atinge os recursos previstos para a região nordeste do país e causou críticas no Congresso, principalmente por ocorrer em um momento em que muitas famílias estão sem fonte de renda. O dinheiro seria utilizado para comunicação institucional, ou seja, para fazer publicidade das ações da gestão. Contudo, após pressões, o governo federal publicou uma edição extra do Diário Oficial da União com uma portaria anulando a medida. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que o governo deverá substituir o Bolsa Família pelo Programa Renda Brasil, logo após o fim da pandemia do novo coronavírus. De acordo com congressistas que participaram de uma reunião na última segunda-feira, o titular da pasta afirmou que a iniciativa será um programa de transferência para os mais vulneráveis e também será mais abrangente do que o atual. A ideia é incluir até mesmo informais identificados pelo governo Jair Bolsonaro que hoje são beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600. No Direto ao Ponto desta terça-feira, 9 de junho de 2020, discutimos o Bolsa Família no atual contexto do país. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O Ministério Público apresentou ao Tribunal de Contas da União uma representação pedindo a suspensão da portaria do governo que transfere 83,9 milhões de reais de renda do Bolsa Família para a comunicação institucional. O procurador de contas do TCU, Lucas Rocha Furtado, afirmou que o ato do governo causa espanto e incredulidade. Segundo ele, o remanejamento fere a Constituição, porque ela exige assistência dos desamparados. Para comparação, um valor transferido daria para comprar 1.263 respiradores hospitalares, ao custo de R$ 66.400 cada um dos preços que o governo federal pagou em compras da saúde. Ou ainda 856.164 testes tipo RT-PCR para detectar a infecção pelo novo coronavírus em pacientes. Os gastos da SECOM com publicidade estão na mira do TCU e do Congresso Nacional. Um relatório da CPMI das Fake News apontou que o governo veiculou 2 milhões de anúncios em canais com conteúdos considerados inadequados. A lista inclui páginas que disseminam fake news, propagam jogos de azar ilegais e até mesmo sites pornográficos. A pedido do próprio procurador, e com autorização do ministro decano do tribunal, Valton Alencar Rodrigues, foi aberta uma inspeção na Caixa Econômica Federal para apurar se estados e municípios do Nordeste foram discriminados na concessão de empréstimos e financiamentos pelo banco, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Economia afirma que nenhum beneficiário do Bolsa Família foi prejudicado no recebimento de seu benefício e disse que o remanejamento tem previsão legal. A justificativa da pasta é de que a maior parte das famílias inscritas no programa recebeu em abril o auxílio emergencial de R$ 600 do governo, pago durante a pandemia de Covid-19. Como não podem acumular benefícios, o repasse do Bolsa Família para essas pessoas foi suspenso, o que então teria gerado a sobra de recursos. Mas ainda há uma fila de 430 mil famílias esperando para entrar no programa. Já o Ministério da Cidadania, responsável pelo Bolsa Família, enviou uma nota sobre a transferência de recursos. Abre aspas. A folha de pagamento do programa Bolsa Família, o PBF, no mês de abril, foi custeada em 95% por recursos do auxílio emergencial. Naquele mês, 13.566.568 famílias beneficiadas com PBF receberam o benefício. Em abril, foram destinados às famílias mais de 15 bilhões de reais. É importante destacar que o auxílio emergencial destinou às famílias do PBF da região Nordeste mais de 7,7 bilhões de reais em abril, o que beneficiou a 6.851.543 famílias. Fecha aspas. Nesse cenário, uma das análises feitas pelo ministro Paulo Guedes é de que a pandemia ajudou o governo a atualizar a base de dados de informais, e isso poderia ser aproveitado em um novo programa. E esse foi o tema de uma reunião realizada na segunda-feira, 8 de junho.
Na avaliação de dirigentes partidários e de integrantes do governo, os protestos contra Jair Bolsonaro registrados no domingo foram embrionários, mas eles poderiam ser inflados no futuro com a participação de descontentes com o fim do auxílio emergencial. O ministro disse ainda que o governo percebeu com o pagamento do auxílio emergencial a importância da transferência de renda aos vulneráveis. Por isso, avaliou Guedes, lançar um programa mais abrangente do que o Bolsa Família poderia ter impacto ainda maior para a população mais pobre que outra frente de investimentos em obras. A reformulação seria uma forma do governo deixar sua marca social e desvincular a imagem do programa de gestão petistas. A intenção já era anunciada desde o ano passado pelo então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, hoje à frente da pasta da Cidadania. Atualmente, 13,9 milhões de famílias estão cadastradas no Bolsa Família. O programa atende aquelas com filhos de 0 a 17 anos e que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 por mês. E para discutir o Bolsa Família durante o atual cenário nacional de pandemia de Covid-19 e o seu futuro, eu recebo Sérgio Simone Júnior, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. Professor Sérgio Simone Júnior, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Hélio. Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor retomasse brevemente para os nossos ouvintes a origem do Bolsa Família. Tá, falando brevemente, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda condicionada. Ele surgiu lá no final de 2003, começo de 2004, no primeiro governo Lula. Inicialmente ele foi uma unificação de políticas de transferência de renda condicionada que já existiam no governo Fernando Henrique. Quando o governo Lula tomou essa decisão, ele acabou desidratando o Fome Zero, que era a política inicial, a bandeira inicial que o Lula chegou na primeira vez na presidência, e ele desidratou o Fome Zero, que não estava dando muito certo lá em 2003, e criou o Bolsa Família, inicialmente unificando políticas já existentes, mas depois com uma expansão muito grande, e depois algumas modificações também no governo Dilma. Então você chegou a mais de 10 milhões de famílias beneficiárias, quase 15 milhões nos últimos anos, e é um programa que se caracteriza por transferir renda a famílias pobres ou extremamente pobres. Aí você tem os critérios que definem isso, e essa transferência de renda por meio de um cartão bancário, ela ocorre de acordo com esses critérios de renda, mas também as famílias têm que cumprir condicionalidades, ou seja, as crianças têm que ter uma frequência escolar e tem que também comparecer, as mães têm que comparecer para os exames médicos, as crianças têm que tomar vacinas, então tem condicionalidades tanto na área da educação quanto na área da saúde. E em termos orçamentários, do Produto Interno Bruto, o que representa o investimento social do Bolsa Família? Em termos orçamentários, o programa Bolsa Família, e isso é um certo consenso em todos os economistas de que ele tem um custo-benefício muito, muito bom. Eu não me lembro agora exatamente do número, mas é com certeza menos de 1% do PIB, o gasto com o Bolsa Família, e você tem estudos que mostram que para cada R$1 que é transferido por Bolsa Família, o retorno na economia retorna como mais de R$1. Então você tem um efeito multiplicativo, E isso porque essas famílias, como são as famílias extremamente pobres, tudo que elas recebem, elas tendem a gastar, Com compra de comida, de materiais básicos para suas casas. Então isso tem um efeito muito grande de multiplicativo na economia, particularmente nos municípios pequenos do Brasil. Professor, e agora em maio de 2020 a cobertura do programa passou para 14,28 milhões de pessoas, mas ainda sem retomar o patamar anterior à maior sequência de cortes na história do programa, feita agora durante o governo Jair Bolsonaro.
Que análise o senhor faz sobre a aplicação do Bolsa Família durante essa pandemia? Sim, o Bolsa Família, ainda que eu falei agora há pouco que ele tem uma certa unanimidade de que ele tem um custo-benefício muito bom, isso não significa que ele tem unanimidade em todos os seus aspectos, né? Então, uma das áreas que você tem mais conflitos políticos e ideológicos sobre o Bolsa Família seria a questão, vamos dizer, que se coloca como das portas de saída, né? Então, certos setores políticos, sociais, econômicos do Brasil falam que as famílias não deveriam ficar o tempo todo recebendo benefícios sem nenhuma previsão de saída, que você tem que valorizar a inserção das famílias no mercado de trabalho, que muitas vezes tem muitas famílias incluídas de forma inadequada, que não preenche os critérios. Então isso, desde o governo Temer e passando para o governo Bolsonaro, está correndo um processo de você dificultar ao máximo a inclusão de novas famílias, ou então você facilitar também que famílias que descumprem um ou outro uma outra condicionalidade, que elas sejam expulsas do programa, ao menos provisoriamente, né? Então, é um fenômeno muito claro quando você olha os dados. A pobreza no Brasil está aumentando desde 2015 e você não tem um aumento, na verdade, no meio do ano passado para cá, uma diminuição do número de beneficiários do Bolsa Família, né? Então, isso é uma decisão de gestão mesmo, dado que o Bolsa Família, também é importante ressaltar, ele não é um benefício constitucionalizado, né? Ele não está na Constituição. Então, o orçamento, a magnitude do programa, ela é determinada com uma certa discricionariedade pelo governo executivo, né? pelo governo. Então, desde o governo Temer, você tem atitudes sendo tomadas administrativas que estão fazendo com que, mesmo aumentando a pobreza, não se aumente o patamar de beneficiários. Nós sabemos que o Bolsa Família e o auxílio emergencial criado agora durante a pandemia não podem ser acumulados. Por isso, a pessoa que for elegível para os dois vai receber o maior, que geralmente é o auxílio emergencial. E essa é uma das justificativas do governo federal para o remanejamento de 83,9 milhões de reais que sairiam do programa, principalmente de verba destinada para o Nordeste, para ir para a SECOM. Mas essa medida ela foi anulada hoje por meio de uma nova portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Mas eu te pergunto, o quão prejudicial ao programa seria esse movimento, essa retirada de verba, tendo em vista que o Bolsa Família acumula hoje uma fila de mais de 430 mil pessoas que ainda não tiveram concessão do benefício por parte do governo federal? Exatamente. Então, eu estava falando antes de que tem esse processo de dificultar a inclusão de novas pessoas. Aí, durante a pandemia, a solução adotada, que o Congresso capitaneou essa proposta, que o governo depois acabou também concordando, foi criar um novo auxílio, essa renda básica emergencial, né, que, dentre outras coisas, estabelece que todas as pessoas que eram beneficiários do Bolsa Família foram transferidas para a renda básica emergencial, desde que esse auxílio seja maior, o que ocorre para quase todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Então, provisoriamente, as famílias beneficiárias do Bolsa Família estão recebendo o auxílio básico emergencial, que, de modo geral, o Bolsa Família pagava em média R$200 por família, né? Isso variava dependendo da composição de número de filhos e outros critérios. Agora, com o auxílio emergencial, que paga R$600 ou R$1.200, né, no caso de mãe solo, então as famílias, de modo geral, estão recebendo bem mais do que elas recebiam com o Bolsa Família, né? Só que você tem certos problemas que daí tem a ver também com as discussões futuras sobre como vão ficar esses benefícios, que é o fato de que como vamos incluir novas famílias que vão se tornar elegíveis para esses benefícios.
benefícios, né? Afinal, a pobreza vai aumentar esse ano, infelizmente, novamente, né? E se no começo da implementação do auxílio emergencial, né, quando você teve essa transferência de beneficiários do Bolsa Família para o auxílio emergencial, você também teve inclusão de mais de 1 milhão, se eu não me engano, de famílias que estavam na fila do Bolsa Família. No entanto, nos meses seguintes, agora em maio, e vai continuar também nos próximos meses, você vai ter novas famílias que vão sendo colocadas novamente na pobreza ou na extrema pobreza e que vão se tornar elegíveis para o Bolsa Família ou agora provisoriamente para a renda emergencial. Então esse dinheiro que estava no orçamento do Bolsa Família, quando o governo deu a justificativa, ele falou uma meia-verdade, né, quando ele transferiu para a SECOM, porque ele disse assim, não, mas as famílias não estão recebendo mais o Bolsa Família, elas estão recebendo agora a renda emergencial que paga muito mais. É verdade, mas você tem novas famílias que estão entrando no critério de pobreza e que poderiam e podem demandar esses benefícios, se tornam elegíveis desses benefícios. Então, esse dinheiro que estava no orçamento, ele deveria ser utilizado para cadastrar, né, e para fazer uma busca ativa, né, que muitas vezes é muito importante, né, quando os próprios funcionários da assistência social vão atrás de pessoas que por diversas condições têm dificuldade de fazer os seus cadastros para se tornarem elegíveis, né? Então esse dinheiro deveria ser usado para incorporar essas novas famílias, né? Então isso é uma coisa muito importante daqui para frente. Como que a gente vai pensar agora a incorporação de novas famílias? Justamente, professor, essa renda básica emergencial ela permitiu que o rendimento médio das famílias mais pobres e informais não fosse tão impactado. Mas situações de pobreza envolvem, como a gente sabe, aspectos multidimensionais, como condições de moradia, acesso a serviços, segurança e emprego. E esses não se alteram em curto prazo. Portanto, com o fim do benefício emergencial, a gente retorna imediatamente para esse cenário desolado, quer dizer, ainda mais desolado pela pandemia, onde a pobreza permanece no Brasil. Por isso eu pergunto ao senhor, a transferência de renda ela tem que permanecer por quanto tempo? Sim, essa é uma questão muito importante e muito difícil de ser respondida, né? Então, o auxílio emergencial, inicialmente ele foi estabelecido para durar por 3 parcelas de pagamento, né? R$600 ou 1.200 por 3 parcelas. Já tem algum tempo, estão se discutindo membros do governo, parlamentares, analistas, jornalistas estão discutindo que é necessário você ter uma prorrogação, uma extensão desse auxílio, né? O que membros do governo estão falando é que R$600 estendido por mais algumas parcelas, mais alguns meses, seria muito oneroso para o orçamento público, né? O que alguns parlamentares estão falando, e alguns analistas também, que nesse momento tão excepcional, e nesse momento de tão dramático socialmente, economicamente, a gente pode incorrer em mais déficits para financiar essa política, né? Porque do ponto de vista da necessidade social, realmente é necessário você ter mais auxílio sendo direcionado às pessoas mais pobres, dado que a retomada das atividades econômicas vai ser muito lenta, ainda é muito perigoso também retomar nesse momento. Então, muitas pessoas estão sendo afetadas economicamente, e essas 3 parcelas elas são insuficientes. Tem essa discussão orçamentária sobre como vamos financiar. Tem algumas discussões sendo aventadas também por alguns analistas, falando que alguns impostos sobre pessoas extremamente ricas no Brasil poderiam facilmente cobrir esse gasto a mais que seria necessário, né? Nos últimos dias, né, o Paulo Guedes e tanto o presidente Jair Bolsonaro estão acenando com a possibilidade de fato de prorrogar por mais algumas parcelas, ainda que num valor menor do que R$600. Então você tem um componente fiscal que é importante, tem um componente social que é importante, que as pessoas realmente necessitam desse auxílio, e tem também um componente político que é importante, né? Políticas como Bolsa
Família e provavelmente esse auxílio emergencial, eles envolvem um componente eleitoral, de dividendos eleitorais. Quem é que vai ser beneficiado? Qual partido, qual força política vai levar os créditos dessa política pública, né? A gente está vendo que o Bolsonaro está caindo com a avaliação positiva dele desde o começo da pandemia. Tem algumas pesquisas que estão mostrando que pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial passaram a avaliar melhor o governo, né? Então, o governo está fazendo esse cálculo também com relação aos benefícios políticos que ele vai receber dessa extensão do auxílio. Então, do ponto de vista social, é importante uma extensão do auxílio. Os mais pobres no Brasil têm muitas dificuldades de conseguir renda nesse momento. Já tinham, né, em momentos normais. A desigualdade no Brasil é muito grande, mas tem um componente fiscal que está sendo colocado, dado que as contas públicas são muito ruins no Brasil, e tem um componente eleitoral político que está determinando também, influenciando as ações dos governantes. Professor, acho interessante um ponto que o senhor mencionou, que é a questão do descontentamento com o fim do auxílio emergencial. O governo considera que as manifestações de domingo contra o presidente Jair Bolsonaro foram muito embrionárias, que poderiam ter sido piores, mas eles entendem que o fim do auxílio emergencial pode motivar pessoas a protestarem contra a atual gestão. E nesse sentido, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o país iniciará sua aterrissagem da crise pelo novo coronavírus com a unificação de vários programas sociais. E, paralelamente a isso, o ministro da Economia afirmou também que sim, o auxílio emergencial vai continuar por mais 2 meses, mas com prestações reduzidas. Mas, voltando ao Renda Brasil, esse programa ele atenderia as pessoas mais vulneráveis, incluindo também os informais, que estão sendo beneficiados pelo auxílio emergencial. E dessa forma, ele criaria um ambiente para enterrar o Bolsa Família, que é considerado pelo governo uma bandeira dos petistas e que se mantém vigente na atual gestão. A partir disso, eu quero fazer 2 perguntas para o senhor. Primeiro, que balanço você faz do Bolsa Família ao longo desses 17 anos? E depois, sobre essa questão da politização dos programas sociais de transferência de renda aqui no Brasil. Como o senhor analisa esse cenário? O Bolsa Família tem esse componente político-eleitoral muito forte, né? O PT acabou construindo essa bandeira em torno dessa política. Se a gente voltar lá para o começo, quando eu falei, né, de como surgiu o Bolsa Família, certos setores da esquerda, eles eram contrários a esse tipo de política, né? Essas políticas de transferência de renda condicionada. Porque são políticas focalizadas, né? São políticas que exigem uma condicionalidade das pessoas, então as pessoas elas têm que ir para a escola, as crianças têm que comparecer aos serviços médicos, né? Então, certos setores da esquerda acreditavam que isso eram exigências ou eram tipos de desenho de políticas liberais. E, de certa forma, sim, você tem diversos liberais que defendem esse tipo de política pública, né? Mas o jogo político foi criando uma situação na qual o PT adotou essa bandeira e usa essa bandeira, né, desde 2006 nas eleições, ressaltando que ele fez o Bolsa Família, que o Bolsa Família tem efeitos na pobreza muito grandes, e tem de fato, tem alguns efeitos na desigualdade também, e o partido coloca essa bandeira para ter os dividendos eleitorais, né? Desde então, nas eleições, sempre os principais candidatos falam que não vão acabar com o Bolsa Família. Os candidatos do PSDB sempre falaram, e o Bolsonaro, que diversas vezes, como parlamentar, deu declarações muito contrárias ao Bolsa Família, na campanha de 2018, disse que ia manter o Bolsa Família, né? Fez lives, fez vídeos gravando isso. Então, isso demonstra como é uma questão politicamente sensível para os atores políticos. Uma vez no governo, isso já desde o ano passado, né, ele tinha prometido fazer o 13º do Bolsa Família, e de fato ele fez no ano passado, mas a medida provisória que ele mandou estabelecer que o 13º só valeria para o ano passado, né, então ele falou, cumpri minha promessa, fiz o 13º, e desde o ano passado, setores da área econômica do governo já estão discutindo uma ideia de você criar um programa alternativo, que hoje está tomando esse nome, que também já tinha sido aventado no ano passado, de Renda Brasil, que é criar um outro programa, desidratando alguns programas do tipo abono salarial, alguns programas que são vistos como não muito eficientes, né?
e criando essa renda Brasil. Eu acho que tem o Paulo Guedes, na declaração também que eu vi nos jornais de hoje, ele fala assim, agora a gente tem cadastro de novas pessoas que antes a gente não tinha, e de fato milhões de pessoas que não estavam em nenhum cadastro de políticas sociais do governo, né, particularmente os informais, que não recebiam o Bolsa Família, que não estavam no cadastro único, né, que era o cadastro que já desde o começo, desde o final do governo Fernando Henrique, cadastra pessoas para receber as políticas de transferência, essas pessoas tiveram que se cadastrar em uma nova lista, um novo cadastro que foi feito especificamente para a renda emergencial. Então agora, de fato, a gente tem dezenas de milhões de novas pessoas que estão cadastradas. Então o Paulo Guedes falou assim, agora nós temos essas pessoas, a gente consegue fazer um programa mais robusto e de fato esse cadastramento ele pode ser usado para programas melhor focalizados ou dar mais possibilidade para o poder público fazer políticas melhores. No entanto, o que está por trás disso também é um jogo político eleitoral, né, na minha interpretação, de tentar desidratar o Bolsa Família, que é uma bandeira associada ao PT, para construir uma bandeira própria, uma política social própria vinculada ao bolsonarismo, para tentar competir na arena eleitoral, né? Isso faz parte do jogo político, né? A criação de bandeiras políticas próprias. No entanto, essa medida essa nova política social de transferência que em tese pode ser melhor, tem melhores potenciais, porque a gente tem cadastrado agora milhões de novas pessoas. No entanto, pelas declarações que o governo dá e pelas coisas que o governo fez durante a implementação da renda emergencial, indica que você pode ter problemas, na verdade, né? Porque o Bolsa Família ele não existe isolado, ele não existe por si só, a implementação dele. Ele está ligado a todo um sistema de assistência social, né? A um sistema do cadastro único, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Que é uma base de dados onde as famílias informam diversas informações para o poder público, e o cadastro único que também ele é operacionalizado pelos centros de referência de assistência social, por equipamentos, localidades de assistência social que estão espalhados no Brasil todo, que fazem o cadastramento para as pessoas receberem o Bolsa Família, mas também ofertam serviços de assistência social. Então o Bolsa Família ele faz parte de um pacote maior, onde as famílias pobres e miseráveis elas têm acesso a diversos serviços de advogados, de psicólogos, de assistência social, que ajuda nessa ideia que você disse da multidimensionalidade da pobreza, né? Não é só transferir dinheiro, né? Então, na implementação da rede emergencial, essa capilaridade, essa estrutura da assistência social foi desconsiderada pelo governo. Ele não utilizou essa estrutura, né? E então fica a dúvida sobre como que ela vai ser utilizada no caso de um novo programa como o Renda Brasil, né? Porque isso tem impactos, além da questão dos serviços que eu falei agora há pouco, tem impacto também no que a gente falou um pouco antes, que é a questão de como você vai cadastrar novas famílias, né? Como que novas famílias vão ser incluídas. Além disso, não está muito claro no discurso do Paulo Guedes se as condicionalidades de saúde e educação vão ser mantidas, né? Essas condicionalidades elas são importantes também porque elas ajudaram a fortalecer os serviços de saúde e de educação. A partir do momento onde as famílias eram obrigadas, vamos colocar assim, a ter as crianças na escola, a comparecer aos postos de saúde, os municípios, né, o poder público também foi obrigado a manter funcionando bem a saúde, os postos de saúde e as escolas, né? Se você tira a condicionalidade, você pode tirar esse incentivo, né? E por fim, o discurso do Paulo Guedes, também na declaração de hoje, é um discurso muito voltado para o mercado de trabalho. Então é um pouco assim, vamos criar uma nova política, mas também vamos retomar com a ideia da carteira verde e amarelo. Então é um discurso um pouco assim, vamos incluir mais gente. No entanto, tá subentendido, né, no discurso dele, essas pessoas não podem ficar muito tempo recebendo esse benefício. As pessoas têm que entrar no mercado de trabalho logo, né? E nisso ele pode estar se esperando em algum
alguns outros programas de transferência de renda na América Latina, alguns deles que valorizam mais esse aspecto de a transferência de renda é uma coisa muito paliativa, tem que ser de curto prazo, porque as pessoas têm que logo já se inserir no mercado de trabalho, né? Isso poderia ser uma coisa importante, no entanto, a situação do Brasil dificulta muito isso, né? As famílias miseráveis e pobres, muito pobres, elas têm dificuldade de inserir no mercado de trabalho formal. A economia brasileira ainda não, né, é muito concentrada regionalmente, então você exigir disso é muito demandante, né? Isso não condiz com a situação das famílias, né? É uma visão muito centrada, né? Que não dá conta da diversidade e da desigualdade do Brasil. Antes de eu fazer a última pergunta, eu só quero mencionar que eu acho que um exemplo claro dessa falta de solidez da esquerda em relação a uma renda universal básica é o fato de que em 2014, quando ainda era senador, o Eduardo Suplicy conseguiu aprovar no seu projeto de renda mínima no Congresso, mas no Executivo ele nunca foi colocado em prática, né? Mas, para já encerrar a conversa, eu pergunto para o senhor quais são os tipos de políticas públicas que ainda precisam ser implementadas no nosso país para reduzir a desigualdade por aqui, tendo em vista as nossas condições e a multidimensionalidade do problema? Sim, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que tem que ser um conjunto de políticas públicas, né? Então, políticas focalizadas nos mais pobres são muito importantes. A gente está agora com uma discussão que está começando a surgir sobre uma renda básica, então seria um modelo diferente ainda, então seria uma transferência de renda não condicionada, sem nenhum critério, então todo mundo receberia, desde da família mais rica até a família mais pobre. Essa é uma política que também tem os seus potenciais, tem os seus limites, tem os seus defensores. A gente não sabe, para implementar no Brasil tem as dificuldades fiscais também disso, né, e outros tipos de dificuldades políticas também. Mas, de qualquer forma, é importante ter uma combinação de políticas de transferência de renda, seja universais ou focalizadas, mas com uma quantia de valor razoável, né? O Bolsa Família está defasado também há muito tempo, é importante aumentar o valor que é transferido pelo Bolsa Família, né? Então isso é importante porque diversas famílias do Brasil têm dificuldade de viver o dia a dia, têm dificuldade de sobreviver no dia a dia, né? E isso tem que ser casado com o fortalecimento da educação e da saúde. Então, você ter a educação é uma política muito importante, é uma coisa também unânime no Brasil, só que a gente não pode cair também na ingenuidade de achar que só investir em educação vai resolver, porque você tem disparidades, defasagens muito grandes, né? Tem que estar casado com assistência social, então além da transferência é necessário serviços psicológicos, serviços de convivência que a assistência social oferece, e é necessário também que essas políticas elas sejam, além disso, as políticas de trabalho também são importantes, são políticas que fortaleçam o mercado de trabalho, né? E essas políticas, a dificuldade que a gente tem no Brasil é que essas políticas elas têm que estar coordenadas, integradas nos diversos níveis federativos, né? Que é uma coisa que o governo atual está falhando bastante, né? Nessa briga federativa com governadores e prefeitos, isso é prejudicial por diversos aspectos, mas é prejudicial particularmente também para a efetividade das políticas públicas, né? Todas as políticas, saúde, educação, assistência, trabalho, elas envolvem coordenação entre prefeitos, governadores e o governo federal para realmente serem efetivas. Então, tem diversos estudos sendo feitos sobre isso, propondo desenhos de políticas. É uma coisa muito difícil, o Brasil avançou muito desde a Constituição de 88, né? Desde governos diferentes, como os governos do PSDB, os governos do PT, avançaram em diversos aspectos. Então, é importante ressaltar que isso não é uma bandeira específica de um partido ou de uma corrente política específica, né? No entanto, o que de fato não é proveitoso é um comportamento de
de derrubar ou de destruir tudo que foi feito para construir tudo de novo, ou construir outras políticas, que, por exemplo, tem sido feito na educação, no Ministério da Educação, né? Em outras políticas também que não diretamente vinculadas ao bem-estar no curto prazo, mas certamente no longo prazo, como meio ambiente. Isso é muito prejudicial para você combater a desigualdade e a pobreza no Brasil. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halp e o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.